Estamos de volta com Impressões, que hoje entrevista a deputada estadual Estela Bezerra, do Partido Socialista Brasileiro. No primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre como foi o início da trajetória da deputada até a chegada dela, o conhecimento dela com o Ricardo Coutinho. E agora sim, nós vamos falar como foi o início da atividade de Estela Bezerra como gestora pública. E aí teve a Secretaria de Transparência, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e também a Secretaria de Planejamento de João Pessoa. Como é que foi isso, deputada? Foi um grande desafio. Primeiro, aquele desafio de mudar de campo, né? Você vem reivindicando e passa a ser a pessoa que recebe as reivindicações e as cobranças de políticas que a gente constituiu. Foi confortável porque eu conhecia bem as políticas, mas eu não conhecia bem a administração pública e a administração pública ainda não estava preparada para um mecanismo tão novo, né? Um mecanismo que precisa de intersetorialidade. Então, a primeira das missões era fazer conhecer a secretaria e sua missão para dentro do próprio governo. Isso sobre a transparência. Sobre a coordenadoria de políticas para as mulheres, porque eu começo nesse lugar. E uma meta era conseguir montar um serviço que atendesse as mulheres vítimas de violência, porque de todas as políticas que nós tínhamos, a única que não tinha um equipamento próprio, não era exercida no nosso estado, no nosso território, no nosso município, era a atenção às mulheres vítimas de violência. Na saúde você tinha um sistema de saúde, na educação tinha um sistema de educação, no trabalho ainda tinha a Secretaria de Ação Social, que foi, na época, mudado o nome e o conceito para desenvolvimento social, e nós não tínhamos absolutamente nenhum mecanismo que atendesse as mulheres vítimas de violência. À época, e ainda hoje, um dos fenômenos que mais ameaça a integridade das mulheres. E aí, nesse primeiro momento, nós conseguimos recursos junto ao governo federal e implementamos aqui o primeiro centro de referência de atenção às mulheres vítimas de violência, que era o equipamento apropriado para a Prefeitura Municipal de João Pessoa, e eu tive a honra de conquistar esses recursos e de selecionar a equipe, deixar absolutamente toda essa estrutura montada, dialogar com o Ministério Público, dialogar com o Tribunal de Justiça, com todos os poderes para que a gente avançasse na construção dessa ferramenta. E foi muito interessante. Na sequência, eu fui convidada a ocupar a Secretaria de Transparência Pública, que era um mecanismo também inovador, que tinha sido ocupado antes pelo jornalista Walter Galvão, que implementou a secretaria. Nela funcionava a transparência, a ouvidoria, o orçamento democrático e a diretoria de informações. Eu tive a oportunidade de implementar o site de obras, não sei se está funcionando, recentemente eu até utilizei, mas à época nós conseguimos colocar online um sistema de informação onde você, por cada área, setor orçamentário da cidade, acessava qual era a obra que estava sendo construída, qual era o valor dela, qual era a empresa, em quanto tempo ela ia ser executada e ainda em que fórum ela apareceu, se na prefeitura, se na Câmara dos Vereadores ou se ela tinha sido uma demanda do orçamento democrático. Então você tinha uma visão de quanto o governo estava, quanto a prefeitura estava investido e qual era o andamento das obras, que é um mecanismo importante. A ouvidoria e o orçamento democrático já funcionava adequadamente e eu só reforcei, respondendo inclusive pelo orçamento democrático durante mais ou menos um ano. Depois, na recondução do então prefeito Ricardo Coutinho, eu fui responder pelo que eu julgo o meu maior desafio, que é ser secretária de Planejamento da cidade de João Pessoa, que foi o lugar onde eu tive muito aprendizado. Eu já conhecia a topologia social da cidade e passei a conhecer a topografia da cidade, né? E essa cidade generosa, onde a natureza é extremamente generosa, eu comecei a ver as discrepâncias sociais dentro de sua estrutura e a trabalhar para que essas distâncias fossem diminuídas, que esse era basicamente o foco da atuação do governador Ricardo Coutinho, tornar a cidade uma cidade moderna, bem equipada, bem estruturada e diminuir as desigualdades sociais que nela estavam inscritas.
À época da sua chegada na Secretaria de Planejamento, se comentou que a intenção do então prefeito Ricardo Coutinho era fazê-la passear pelas diversas áreas, prepará-la melhor para ser candidata a prefeita de João Pessoa, o que acabaria acontecendo pouco tempo depois. Existia realmente esse plano ou foi uma coisa que foi decidida depois? Não, foi uma coisa espontânea. Ricardo sempre teve uma visão de fazer com que a equipe conseguisse transitar. Ele continua com esse perfil. Tem alguns secretários, se você observar, algumas pessoas que acompanham ele há muito tempo, que mudou, né, de secretaria, mudou de locus da gestão pública. No meu caso, eu acho que o meu perfil ajudou muito. Eu sempre fui considerado meio coringa, onde você colocar no jogo mais ou menos funciona bem. Então, o Ricardo, reconhecendo esse talento, me potencializou, me deu a condição e me qualificou como gestora mesmo. Não era uma coisa que tinha uma predisposição a me preparar a ser candidata, não. A candidatura, ela surgiu espontaneamente dentro de uma conjuntura muito específica. Não foi um propósito, apenas quando eu entrei na gestão pública, eu fui revelando alguns talentos, fui tendo esse reconhecimento, foram me dadas novas missões e eu fui encarando como desafios benéficos. Até esse ponto, a CEPLAN havia sido o seu maior desafio. E aí veio uma campanha, um cenário bastante turbulento. E como é que foi isso? Exigiu bastante, mas foi um grande aprendizado. Na verdade, a gente não tinha, como disse, essa pretensão política, mas já tinha pegado gosto pela política, já tinha pegado gosto pela força que tem quando você está no mecanismo de governo, a possibilidade de melhorar a vida das pessoas, essa sensação de que a responsabilidade de estar nesse lugar lhe dá a condição de agir muito mais rapidamente, de transformar a vida das pessoas. Isso é muito forte. E a gente vinha numa gestão que, de fato, era reconhecida, como ainda é, como a gestão que transformou João Pessoa. Dar continuidade ao que estava sendo construído em João Pessoa era fundamental, era um desejo de todos nós e a mim que nasci, cresci, constituí minha cidadania em João Pessoa, tinha um compromisso muito grande de dar continuidade àquilo que Ricardo tinha implementado e basicamente a gente tinha essa condição, né? Tinha o conhecimento e tinha o compromisso de quem estava trabalhando junto. Mas nesse momento de campanha, deputada, a senhora assumiu uma condição diferente que até então estava fazendo parte de uma equipe, de um projeto, e na campanha passa a ser protagonista desse projeto. E aí mudou muito a perspectiva? Muda sim, muda porque você passa a simbolizar o projeto e a disputa eleitoral. E era uma disputa eleitoral muito acirrada, né? Existiam 3 candidatos já dentro da política bastante conhecidos e em algum momento todos se uniam contra mim. Nos debates acontecia muito isso. E eu, como diziam, era uma neófita, né, para a disputa eleitoral. Mas eu acredito que cumpri meu papel. Assim, basicamente e rapidamente fui ficando confortável naquele lugar, apesar da zona de conforto ser restrita demais, né, porque é muito acirrada, é muito debate, é uma agenda muito intensa. E eu tive que aprender rapidamente muitas coisas e responder rapidamente. Agora, tinha uma coisa muito favorável. Eu tinha e tenho um conhecimento muito grande da cidade. Eu sou uma menina de periferia de João Pessoa. E quando você tem que se deslocar da periferia ao centro, a sua visão da cidade é maior. E tinha tido o privilégio de ser a secretária de Planejamento. Então, o conhecimento que a gente trazia da cidade, o conhecimento do que estava sendo operado era muito grande. Então, se você observar ou fizer uma volta ao nível do debate, você vai ver que as proposituras que levavam em consideração a realidade da cidade sempre estavam nos favorecendo nos debates. Terminado o primeiro turno, faltou muito pouco para a senhora chegar a disputar o segundo turno. Qual foi a sua sensação, sabendo que menos de 700 votos lhe separaram da segunda etapa daquela eleição? De profunda tristeza. Eu fiquei bastante triste. Não por mim pessoalmente, porque eu era instrumento de um processo muito coletivo, mesmo protagonizando. Eu não tinha essa ambição muito personalizada. Mas eu sentia que a cidade perdeu a direção e a agilidade de executar aquilo que era necessário. João Pessoa é uma cidade que tem hoje 850 mil habitantes, usuários mais de 1.300.000. Então, é uma cidade
que não pode perder tempo, é uma cidade que precisa de uma diligência, de uma dedicação. E eu sentia que naquele momento a gente perdia a oportunidade de manter João Pessoa, onde o trabalho é ágil, onde o trabalho chega rapidamente, beneficiando a vida das pessoas. Então, isso tem uma profunda tristeza, uma tristeza que só foi minimizada porque 15 dias antes eu tinha perdido meu pai, 15 dias antes do processo eleitoral, e a dor da morte e da perda do meu pai rivalizava com um pouco o sentimento de perda eleitoral. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos para concluir essa entrevista com a deputada Estela Bezerra, falando sobre o primeiro mandato dela como deputada estadual.